uma vez agora Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Vamos chegar hoje, irmãos, pela graça do Senhor, à quinta petição da oração dominical. Mateus capítulo 6, versos de 9 a 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos à presença do Senhor, irmãos, mais uma vez na oração. Senhor, pelas tuas muitas misericórdias, Senhor Deus, pela certeza que temos do perdão dos nossos pecados, alcançado em Cristo Jesus, nós queremos te pedir. Fala, Senhor Deus, ao teu povo. Nós somos teus servos. Precisamos te ouvir, Senhor Deus. Tudo que temos é a nossa vida para te oferecer. Então, Senhor Deus, usa ela para a tua glória. Usa, Senhor Deus, também o teu servo, e minhas muitas limitações, Senhor Deus, para ser tua boca, a fim de que o teu povo te ouça, sem obstáculos, Senhor. Em nome do teu Filho, eu te peço, fala ao nosso coração. Amém. Versículo 12 diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Existem muitos assuntos, muitos temas na vida cristã que são difíceis de ser tocados. Muitos deles. Já passamos por alguns aqui na igreja. Mas esse especialmente, ele mexe com o mais profundo do nosso coração. O perdão do pecado, ele mexe com o meu orgulho, ele mexe com o meu caráter, com a minha personalidade, com a maneira com que eu vejo quem é Deus, a obra de Cristo. Envolve muita coisa. O único tema da vida cristã que envolve toda a nossa vida, desde o começo dela até o final, nós precisamos aprender a perdoar. Mas perdoar não é fácil. E o ato de perdoar, não tenha dúvida disso, é uma daquelas atitudes em que mais nos assemelhamos ao próprio Deus. Quando nós conseguimos perdoar de fato alguém, nós nos assemelhamos àquela expressão que Deus utilizou em Gênesis capítulo 1, quando Ele disse que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Aquilo que Deus é, aquilo que Deus fez por nós, quando nós perdoamos, nós nos assemelhamos ao próprio Deus, especialmente a pessoa de Jesus Cristo. A nossa teologia, ela é muito mais bem exposta, não com aquilo que nós dizemos, não aquilo que nós professamos apenas, mas é com a nossa atitude, é a maneira como eu perdoo e estou pronto a receber perdão. Essa é uma petição tão urgente, tão importante nas nossas vidas, que ela está ligada ao pão. Perceba comigo, o versículo 11 diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E a conexão que é feita com o versículo 12 é: e perdoa-nos as nossas
dívidas. Ou seja, dá-me o pão e perdoa-me aquilo que eu fiz contra o Senhor. Qual a intenção de Jesus em nos ensinar a conectar o pão com o perdão? O pão, ele me alimenta, ele sustenta o meu corpo, ele conserva a minha vida, ele me dá força para caminhar na vida cristã. O Senhor me ensina que aquilo que é material também pode ser alvo da minha petição espiritual. Eu peço pão de maneira santa. Deus, cuida de mim, não permite que eu morra, dá-me aquilo que é necessário, dá-me o pão, Senhor. Mas imediatamente eu sou lembrado que eu não vivo só de pão. Palavra do Senhor Jesus Cristo, quando tentado por Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a boca de Deus fala sobre perdão de pecados, perdão de ofensas. Por isso que aquele que pede o pão, aquele que pede o alimento material, imediatamente conecta a sua oração, a sua petição ao pão espiritual. Senhor, perdoa as minhas dívidas e não deixes cair em tentação. Dá-me o pão e dá-me o perdão e me livra do mal. Não cuida só do meu corpo, Senhor, cuida também da minha alma. O breve catecismo da nossa igreja, o catecismo de Westminster, na sua pergunta 105, diz o seguinte: pelo que oramos na quinta petição? Na quinta petição, que é: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, pedimos que Deus, por amor de Cristo, nos perdoe gratuitamente os nossos pecados, que somos animados a pedir, porque pela sua graça somos habilitados a perdoar de coração ao nosso próximo. Veja, a interpretação do símbolo de fé não tem a ver mais com dívida, mas com pecado. Quando Mateus escreve, ele diz: Senhor, perdoa-nos as nossas dívidas. Mas o símbolo de fé interpreta: perdoa os nossos pecados. Será que há algum tipo de contradição entre a interpretação do nosso símbolo e aquilo que o Senhor disse por meio da mão de Mateus? Eu queria que você abrisse comigo em Lucas capítulo 11, o evangelho que traz um texto correlato a isso. Lucas 11, verso 1 diz assim: de uma vez estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Veja que expressão clara, né? O pão de cada dia me dá dia a dia. E verso 4: perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem. Veja qual o jogo de palavras que Lucas utiliza. Primeiro ele diz: perdoa os nossos pecados. Depois ele diz: porque eu também perdoo a quem me deve. É exatamente a mesma expressão de Mateus, só que fazendo jogo entre dívida e pecado. Se você ainda tem alguma dúvida, volta comigo para o Evangelho de Mateus. Agora, dentro da oração, no finalzinho da oração, versículos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o Pai vos perdoará as vossas ofensas. Veja, agora já mudou a linguagem. Não é mais dívida, mas é ofensa. Então, dívida, ofensa e pecado tem exatamente o mesmo sentido. No Antigo Testamento, a palavra dívida
no hebraico. Na tradução, na primeira tradução para o grego, na Septuaginta, todas as vezes que essa palavra é utilizada, dívida, ela acaba tomando vários sentidos. E cada contexto vai determinar se a dívida é financeira ou se a dívida ela é de cunho moral. É por isso mesmo que alguns irmãos estudiosos dessa área, eles começam a falar que essa dívida aqui é dívida financeira. Então eu não devo cobrar ao irmão aquilo que ele me deve. E aí nós entramos num problema sério, porque o 8º mandamento ele se refere à propriedade privada e diz que eu devo resguardar a minha propriedade privada, porque é minha. Não furtar, porque aquilo é meu. Eu devo guardar aquilo que é meu. Também devo cobrar quem me deve. A questão aqui não é de cunho financeiro, muito embora você possa também perdoar uma dívida financeira. Mas o que Cristo está ensinando é perdoar ofensa. Dívida, ofensa e pecado. Todas as três expressões podem ter exatamente o mesmo sentido quando o texto é a oração dominical, seja em Mateus ou seja em Lucas. O apóstolo Paulo ele vai adiante com o termo dívida. Ele começa a tratar da obra do Senhor Jesus Cristo como sendo pagamento de uma dívida. Abra comigo na carta que Paulo escreve à igreja de Colossos, Colossenses capítulo 2, verso 6 em diante. Colossenses 2, a partir do verso 6. Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim também nele andai, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e tendes a vossa plenitude nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também fostes circuncidados com a circuncisão não feita por mãos no despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos. Agora veja como houve esse perdão. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando-o na cruz. Entenda qual é a lógica da explicação de Paulo. Ele começa nos chamando à santificação. Vocês não devem viver como vivem os hereges dessa época, como os tradicionalistas dessa época, presos à própria tradição humana, mas vocês devem viver livres em Cristo, arraigados nele, andando à semelhança do Senhor. E aí, a conclusão de Paulo é: porque vocês foram libertos, porque a dívida foi paga. Como a dívida foi paga? A dívida dos vossos delitos, ou seja, o pecado, ele me coloca numa posição de devedor diante de Deus. Eu não tinha condição de pagar a dívida, então outro vai pagar em meu lugar. Então é riscado o escrito de dívida. Havia uma conta no céu que eu não poderia pagar diante de Deus, que é o alvo do meu pecado. Eu pequei contra a lei do Senhor. Essa lei, esse escrito de dívida, ele é riscado. Aonde? Ele é tomado, encravado na cruz do Calvário. Meu pecado foi levado na cruz do Calvário. Eu não devo absolutamente mais nada.
A obra do Senhor Jesus Cristo é a obra em que Ele pagou o meu escrito de dívida, toda a conta que eu devia diante de Deus, que era impagável. Todos os meus pecados de ontem, de hoje e de amanhã foram pagos na cruz do Calvário. Ele pagou. O perdão do nosso pecado não é um tapinha nas costas, é o cumprimento, a satisfação da vontade revelada do Senhor. A lei de Deus foi satisfeita em Cristo. Eu não devo absolutamente mais nada. E aí, certo disso, eu volto para Mateus capítulo 6 e lembro que o Senhor disse: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Assim como. A priori, irmãos, parece uma expressão estranha ao nosso entendimento, né? Quer dizer que o perdão de Deus depende do meu perdão. Quer dizer que se eu não perdoar, Deus não me perdoa. Mas se eu perdoar, Ele tem a obrigação de me perdoar. Será que é uma espécie de barganha com Deus? Certamente que não. Só pode perdoar aquele que foi alvo do perdão de pecados. Como você aprende a perdoar? Foi olhando para o seu irmão? Foi olhando para aquele que você acha ser mais santo que você e você viu nele a maneira correta de perdoar? Quer dizer que o referencial de perdão é uma pessoa, um humano, um ser pecador. Há uma verdade na Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Eu não posso dar nada a Deus se antes Ele não tiver me dado. A mesma estrutura, por exemplo, da lei do Senhor. Nós já vimos isso várias vezes. Primeiro eu busco a Deus para depois buscar relacionamento com o homem. As bem-aventuranças da mesma forma. Sempre minha relação com Deus, depois a relação com o homem. Porque primeiro Ele tem que me dar, Ele tem que se reconciliar comigo, e aí eu posso me reconciliar com o meu irmão. O rei Davi, quando estava construindo, quando ele pensou em construir, tentou reunir os pertences, os recursos para a construção do templo, ele disse: Senhor, quem sou eu? E quem é este povo para te dar algo? Para construir uma casa ao Senhor? Quem sou eu? Quem é este povo para te dar? Porque sabemos que tudo veio das tuas mãos. Tudo que nós vamos dar à tua casa, na verdade, já é dele. O apóstolo Paulo, no final da carta aos Romanos, capítulo 11 de Romanos, final do capítulo, a partir do verso 33, diz assim: qual a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus? Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos? Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor? Ou quem se fez seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a Ele para que lhe seja recompensado? Quem deu algo a Deus para ser recompensado? Quem aprendeu com outra pessoa ou consigo próprio a perdoar para depois barganhar com Deus o perdão? Você não pode barganhar com Deus o perdão, porque só perdoa de fato quem primeiro foi perdoado. Agora, aquele que é perdoado tem uma obrigação: ele precisa perdoar. É extremamente difícil de entender quando uma pessoa que professa a verdadeira religião diz que não conseguiu perdoar uma pessoa, porque ele vai cair num erro que é descrito pelo próprio Senhor Jesus ainda neste Evangelho, Evangelho de Mateus capítulo 18. Abra comigo, por favor. Mateus capítulo 18, a partir do verso 21, falando sobre disciplina, perdão. Pedro interrompe o discurso do Senhor e diz, verso 21: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor,
Até 7 vezes, respondeu-lhe Jesus. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Em outro evangelho, Pedro disse: isso é praticamente impossível. E Jesus diz: os impossíveis para o homem são possíveis para Deus. Como o homem pode ser salvo? Os impossíveis para o homem são possíveis para Deus. Verso 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, que a dívida fosse paga. Então o Senhor, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu. Se do íntimo não perdoar o seu irmão. Pense na sua dívida diante do Senhor. O escrito de dívida. Vou relatar alguns pontos da dívida que você tem diante de Deus, ou tinha, para quem foi salvo. Primeiro, você nasceu em pecado, sua natureza é pecaminosa, não há como fugir disso. Mas você não só nasceu, você quis ser pecador, você tem prazer em pecar. O seu pecado é uma afronta contra Deus, contra o Deus que lhe deu a vida. O Deus que todo bem lhe dá, e mal algum lhe impropera. Mas não só isso. Esse Deus, através do seu Filho, foi para uma cruz. E veja, o responsável pela morte de Cristo na cruz do Calvário é você. Foi você que colocou Cristo naquela cruz. Foi o seu pecado. Foi a sua rebeldia. Foi a sua falta de conformidade com a lei. Foi você que colocou Cristo na cruz. E Ele perdoou. E Ele voluntariamente foi para a cruz para lhe perdoar. Todas as vezes que você tiver dificuldade de perdoar alguém, não vá aprender com o seu amigo, não vá aprender com o pastor, não vá aprender com o homem falho. Olhe para Cristo, veja como Ele lhe ensina a perdoar pecado. Eu tenho certeza que se você fizer isso, a sua dificuldade vai cada vez ser menor. Aqui, irmãos, está implícita a segunda tábua da lei. Porque quando Cristo nos ensina a perdoar, Ele está nos ensinando justamente a segunda tábua da lei. Amem ao seu próximo como a si mesmo. Ame ao seu próximo como você se ama. Hoje de manhã eu falei rapidamente sobre isso. Nós não precisamos nos amar mais do que já amamos. Tenha certeza disso. Certamente os psicólogos vão discordar disso.
Mas a palavra de Deus em Efésios, palavra de Paulo, capítulo 5, verso 29, diz o seguinte: pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a nutre e preza, como também Cristo a igreja. Nunca, ninguém, jamais, em tempo algum, aborreceu a sua própria carne, mas a ela nutre, cuida. Você não precisa se amar mais. O princípio a verdade estabelecida ame ao seu próximo como você já se ama. Não há um indicativo sequer na Escritura que mande você se amar mais do que você já se ama. Você já se ama bastante, não tenha dúvida disso. Porque até quando você aparentemente dá provas contrárias, quando você, por exemplo, quando o homem chega à loucura de se mutilar pela perda de uma mulher, pela perda de um filho, é porque ele se ama tanto que ele não consegue se aperceber sem aquela pessoa. Ele não permite que o seu ser perca, seja derrotado. Por isso ele se mutila, por isso ele faz mal a si próprio, porque ele quer o melhor para si. Ele não consegue se submeter à derrota. Não é porque ele ama o outro, porque ele ama a si próprio. O pecado, ele atingiu todas as áreas da nossa vida, todas elas, inclusive o nosso perdão. Quando a pessoa vem pedir perdão, até a maneira como que nós perdoamos é pecaminosa. É certo que nós não conseguimos, por exemplo, sondar o coração como Deus sonda e sabe se o pedido é verdadeiro ou não. Mas nós perdoamos na primeira oportunidade, desconfiando do irmão. Quando não falando mal, quando às vezes não queremos nem conversa, quando procuramos nos afastar, mesmo o irmão demonstrando que não caiu novamente no erro, nós não conseguimos perdoar como Deus perdoa, porque a nossa natureza ela é pecaminosa. Eu não estou dizendo a você que você tem que perdoar e a primeira oportunidade se abrir completamente para a pessoa, mas quando a pessoa dá motivos, ele dá provas que mudou, por que você não muda com aquela pessoa e volta a ser o que era antes? Porque o nosso perdão é pecaminoso. Nós confessamos, perdoamos, logo em seguida fazemos tudo. Esse é o nosso coração. Mas e quando nós vamos pedir perdão? Será que o pecado nos toca? Não tenha dúvida. Experimentei algumas vezes que eu vou pedir perdão, mas no fundo do coração você está certo. Meu pecado não foi tão grande assim. Meu erro parece que não foi tão grande assim. Você pede perdão, mas não está convicto que aquilo realmente foi um erro. Você pede como fosse apenas uma obrigação. É o pecado tocando até aquilo que é mais sublime. Quando você demonstra ser dependente de Deus, quando você quer fazer a vontade de Deus, até naquele momento o pecado lhe toca. E você pede perdão de maneira pecaminosa. Às vezes pedindo perdão já pensando em pecar de novo. E às vezes pedindo perdão e dizendo, o erro não foi meu, o erro foi seu. Eu vou pedir perdão por pura obrigação. Esse é o nosso coração. Mas esse texto ainda tem algo a dizer. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Não há possibilidade de pensarmos que a obra de Cristo não se consumou na cruz do Calvário. Então, de fato, irmãos, e prestem bem atenção nisso, aquele que foi salvo por Cristo foi salvo de uma vez por todas, por todos os seus pecados, todos eles. A obra de Cristo é única e foi consumada na cruz. Abra comigo na carta aos Hebreus, capítulo número 10. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 11.
sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus, daí por diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. E o Espírito Santo também nos testifica, porque depois de haver dito: este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seu entendimento, acrescenta, e não me lembrarei mais dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não mais há oferta pelo pecado. O sacrifício ele era feito no Antigo Testamento dia após dia, semana após semana. Mas quando veio o verdadeiro e perfeito sacrifício de Cristo, esse foi de uma vez por todas. E ele é eficaz, segundo o autor dos Hebreus, para perdoar todos os meus pecados. A prova disso é que quando ele termina a sua obra, o autor diz, ele se assentou. Essa é a expressão de quem cessou a sua obra. Ele descansa da sua obra redentiva. Ele completou a obra. E aqueles que foram alvos dessa obra, eles têm definitivamente o perdão dos seus pecados. A obra de Cristo é essa, mas ele me ensina a orar: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Uma oração contínua até o final da minha vida. Aqui eu tenho que me lembrar, irmãos, voltando para Mateus capítulo 6, que no versículo 7 ele havia dito que a nossa oração ela não pode ser recheada de vãs repetições, ou seja, aquilo que não tem substância, aquilo que não tem entendimento. A minha oração precisa ter entendimento, eu preciso saber o que eu estou pedindo. Então, o fato de repetir não é errado, o fato é repetir sem consciência, sem saber o que está fazendo. Então, a oração em que eu peço perdão, ela precisa ser diária, assim como o pão. Veja, a ligação entre pão e perdão é muito íntima. Eu preciso do pão para viver, preciso do perdão para ter reconciliação com o Senhor. Como é que o pão deve ser me dado? Eu não peço o pão do dia seguinte, eu não peço o pão de todos os dias. Eu peço o pão de cada dia. E o perdão? Eu não vou pedir perdão pelo pecado de amanhã. Eu peço perdão pelo pecado de cada dia. O que é que isso vai me ensinar? Isso me ensina a ter comunhão com o Senhor. Eu começo a ter prazer e me deleitar no Senhor. E eu começo a ter esse prazer tão grande que todos os dias eu me lembro da obra dele e daquilo que fiz. Eu me ajoelho e clamo pelo perdão do Senhor. Provérbios capítulo 28, verso 13 diz assim: quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Abra comigo agora no Evangelho de João. João capítulo 13. João 13, verso 1, diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois,
deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se e foi Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreender-o-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E o Senhor disse: Não lhe é necessário. Aquele que foi lavado uma vez não precisa ser lavado novamente. O Senhor se abaixa, se inclina e começa a lavar os pés dos discípulos. Essa cerimônia, que não deve ser repetida, não foi ordenada, mas que é um símbolo da humildade do Senhor Jesus Cristo. Por que ele lava os pés? Porque aqueles homens andavam, eles caminhavam eles não tinham sapatos fechados, então o ato de caminhar sujava os pés. Jesus, a semelhança de um servo, porque era esse o trabalho do servo, lavava os pés dos seus discípulos. Pedro, sempre impetuoso, disse: Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. Jesus disse: Se você não deixar eu lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E aí, exagerado como era, Pedro lhe disse: Não, lava só meus pés, lava minha cabeça, lava meu corpo todo. Jesus disse: Não é necessário. Você já foi lavado pelo batismo. Você já foi lavado completamente pela regeneração do Espírito. Basta que eu lhe lave os pés. Mas por que os pés? Cristo me salvou e me perdoou de todas as minhas dívidas, mas eu preciso todos os dias pedir perdão pelo pecado diário. Por que há conexão com essa história de Jesus e de Pedro? Porque, irmãos, apesar de termos sido completamente lavados na caminhada cristã, todos os dias nossos pés são sujos. Não vai ser necessário você lavar todo o seu corpo novamente, mas é necessário que você lave os seus pés todos os dias, para que o pecado não se amontoe na sua vida. Todo dia você precisa pedir perdão do seu pecado. Senhor, perdoa as minhas ofensas como tenho perdoado aqueles que me ofendem. Senhor, novamente, todo dia, Senhor, limpa os meus pés, porque a minha cabeça e o meu corpo já estão limpos pelo sangue do Cordeiro, do Senhor Jesus Cristo. Perdoa-nos as nossas dúvidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Como eu devo aprender a perdoar? Preciso aprender a perdoar com Cristo. Deus nunca esperou o homem buscá-lo para pedir perdão. No Éden, o homem fugiu de Deus. E Deus foi o buscar. E Deus foi o lavar. Deus foi o regenerar por meio da morte do animal. No Novo Testamento, Cristo nunca esperou que o homem simplesmente mudasse de vida. Aos eleitos do seu Pai, ele foi à cruz, ele deixou a sua glória e foi à cruz do Calvário para se reconciliar com os eleitos do Senhor. Como é que você vai pregar o ministério da reconciliação, né? O que Paulo fala em 2 aos Coríntios capítulo 5, se você não se reconcilia com o seu irmão? Eu queria falar primeiramente para as crianças da igreja. Provavelmente, os seus pais
já devem ter pecado contra vocês. Devem ter, de alguma maneira, errado, passado dos limites. Quem sabe há pouco tempo. E eu queria convidar as igrejas, as crianças da igreja, a perdoar os seus pais. Mas se não foi o seu pai, foi o seu amiguinho no colégio, sua amiga, que lhe ofendeu, lhe fez mal, não espere ela vir até você. Vá até ela, vá até ele. Busque a reconciliação. Mostre que você foi salvo em Cristo Jesus. Você pode até nem conseguir o arrependimento daquela pessoa, mas não é isso que Cristo nos ensina. Eu não vou produzir o arrependimento de ninguém. Minha obrigação é buscar a reconciliação, é mostrar o erro e esperar que aquela pessoa peça perdão. Se ela se arrepender, que bom, houve reconciliação. Mas a obrigação é da criança cristã buscar a reconciliação. Eu queria falar também para os casais da igreja. Não sei se hoje algum casal aqui está brigado, discutiu, eu não sei. Mas se isso aconteceu hoje ou há meses atrás, ou há anos atrás, eu queria lhe convidar, assim que terminar o culto, você buscar o seu cônjuge, buscar a pessoa que Deus lhe deu para viver o resto da sua vida, pedir perdão a ela, se você a ofendeu. E se você é o ofendido, que você vá até ela e busque a reconciliação e esqueça aquilo que aconteceu. Se houver arrependimento, você tem obrigação de se esquecer do que passou. Nunca mais citar aquele problema. Lançar no mar do esquecimento, a semelhança do Senhor. Não deixe o seu casamento ser um casamento derrotado por Satanás. Entregue o seu casamento ao Senhor. O primeiro passo é que você peça perdão se você ofendeu. E se você não ofendeu, que você busque reconciliação hoje. Não deixe para amanhã, busque hoje. E talvez não foi o seu cônjuge. Pode ter sido um irmão seu aqui da igreja que ofendeu, ou você foi o ofendido. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não espere para amanhã. Não espere para amanhã. Assim que terminar o culto, procure essa pessoa. Peça perdão se você tem pecado contra ela, no coração, ou com palavras, ou com negligência. Não espere para amanhã. Um dos indicativos da nossa fé é a maneira com que nós tratamos o perdão dos pecados. Se você tem dificuldade com isso, comece a exercitar hoje, para que você não tenha dificuldade, inclusive com a sua salvação. Porque a oração é: Senhor, me perdoa como eu tenho perdoado. Mas se você é descrente, se você não conhece ao Senhor, de alguma maneira pensa que pode perdoar, e no seu coração você tem dito: eu nem sou da igreja, mas eu perdoo com tanta facilidade. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Perdão é como a fé. Você precisa ter para ser salvo, mas você só tem se Deus der. Você não tem como ter fé sozinho. A fé é dom de Deus. Mas se você não tiver, você não é salvo. Por meio da fé que vem a salvação. O perdão é do mesmo jeito. Você não tem condição de sozinho pedir perdão. Mas se você não pedir, você já está no inferno.
você não perdoar, não for perdoado, você está no inferno. John Wesley um dia se encontrou com um homem de alta posição da sua época, e aquele homem foi confessar para o pastor que ele tinha dificuldades com o perdão. E esse homem disse: pastor, eu não consigo perdoar, simplesmente eu não consigo perdoar. Eu tenho dificuldade, é algo que dói no meu coração, eu não consigo me esquecer daquilo que aquela pessoa fez, eu tenho ódio, eu não consigo perdoar, aquilo me maltrata. John Wesley disse: eu espero que o Senhor nunca peque. Eu espero que o Senhor nunca peque. Porque se o Senhor pecar, não vai ter perdão do Senhor. Porque se o Senhor não perdoa, é porque o Senhor nunca foi perdoado. Aquele que foi perdoado tem prazer em perdoar. Deus nos abençoe, irmãos. Nos ensina a perdoar. Vamos orar ao Senhor. Tem misericórdia, Senhor Deus. Porque até quando decidimos perdoar alguém, nosso perdão é pecaminoso, é ímpio, é maldoso, cheio de segundas intenções. Quando vamos pedir perdão, já pensamos nas vantagens que podemos ter, na necessidade de pedir perdão para que o Senhor nos perdoe. É uma grande tragédia, Senhor Deus, na nossa vida. Nosso coração corrupto não nos deixa nem mesmo perdoar de maneira correta. Nós queremos te pedir, Senhor, perdoa as nossas dívidas. Nos ensina, Senhor, a perdoar os que nos devem. E principalmente, nos ensina agora a entender o mistério do perdão, comeu na tua mesa a ceia do Senhor. Em nome do teu Filho nós oramos.